A AG Rural mantém previsão de safra de soja recorde no Brasil. Chuva ajuda a lavoura de feijão no Paraná, mas a área plantada diminui. Colheita de milho nos Estados Unidos avança 10 pontos em uma semana. Frete ampliará custo do sojicultor em 15%. Olá, uma boa tarde para você ligado na programação do Canal do Boi. Já está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você de casa. Começamos essa edição falando sobre mercado financeiro. O dólar opera em queda nesta segunda-feira após a vitória de Jair Bolsonaro do PSL a presidente ontem, domingo, com 55,1% dos votos e após o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, dizer que a prioridade é a reforma da Previdência. Então, a partir de agora, nós vemos como fica a movimentação do dólar no Brasil neste momento, uma queda aí de 0,31% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,64 mais 3. E para falar mais sobre o dólar e como se comporta o mercado financeiro nesta segunda-feira, vamos lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga. Boa tarde, Walter Pulga. O que podemos falar sobre este cenário no mercado brasileiro? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós podemos dizer é que o mercado parece agora, neste momento, estar mais calmo, porque logo na abertura dos negócios, o dólar já desabava para R$ 3,59. Ou seja, o dólar operava em queda firme na abertura dos negócios desta segunda-feira, abaixo de R$ 13,60. Os investidores, na verdade, precificavam, como se diz no jargão do mercado, a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial e, lógico, a promessa de responsabilidade fiscal. Agora, na sexta-feira, o dólar já recuava para a faixa de R$ 3,65. E na abertura dos negócios, vou repetir, abria hoje animado, em reduzir o valor do dólar frente ao real a R$ 3,59. Mas agora há pouco o mercado parece se estabilizar na faixa de R$ 3,64, uma leve baixa de 0,30%, 0,35%, entre R$ 3,64 e R$ 3,64 mais um pouquinho, né? O economista Paulo Guedes, que comandará o Ministério da Fazenda no novo governo, foi o principal motivo para que Jair Bolsonaro tivesse apoio dos operadores de mercado, de quem trabalha com o mercado financeiro, né? Bom, a promessa é de que ele deve zerar o déficit fiscal em apenas um ano, além de colocar a reforma da Previdência como prioridade. Portanto, o que nós temos é mais do mesmo na medida em que a expectativa é de que o dólar recue mesmo. Agora, o dólar não recua apenas frente ao real, não em função da campanha eleitoral e do resultado das eleições. Lá fora também o dólar recua frente a algumas moedas, principalmente moedas de países emergentes, uma ou outra variação no mercado internacional, mas a expectativa é de que, de fato, o dólar tenha movimento de baixa. Enquanto isso, o mercado já esperava uma alta na Bolsa. Bom, na semana passada a Bolsa já tinha alta de 1,78% antes da eleição, passava aí dos 85 mil pontos, né? O movimento financeiro na sexta-feira também foi muito grande, foi de 16 bilhões e 200 milhões de reais, bem acima da média diária, isso na sexta-feira. E hoje o mercado também, no que diz respeito aos papéis, disparou, né? A alta beirou aí os 3%, o índice Bovespa por volta das 10 horas da manhã, 10 horas e 15 minutos, já subia 2,62%, se aproximava aí dos 88 mil pontos, chegou a subir 3,10% e atingiu aí, passou os 88 mil pontos, mas bateu e recuou de novo. Agora a última pontuação estava na faixa de 86.370 pontos, com uma alta menor de 0,76%. O que se depreende é que, de fato, uma euforia no início, né, das negociações acaba agora reduzindo um pouco. De fato, bolsa em alta,
dólar em queda, mas nada que seja surpreendente como foi 9h30, 10 horas da manhã, quando a Bolsa chegou a subir mais de 3% e o dólar recuou para a faixa de 13,59. Alguns institutos algumas consultorias, institutos de pesquisa, chegaram a detectar dólar na faixa de 13,58. Mas agora o mercado parece estar mais calmo no aguardo aí das indicações para quem vai dirigir a economia do país. Eu volto para Campo Grande. Obrigada, Puga. E essas interferências no mercado financeiro também interferem nas commodities, principalmente se o dólar cai, as commodities caem e na sequência nós vamos falar sobre os preços praticados para a soja nos portos. Juliana? Carla, um outro assunto em destaque nesta segunda-feira tem a ver sobre a possível greve de caminhoneiros que está sendo ameaçada pela classe no estado de Goiás. Vamos voltar com o Puga agora, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber mais sobre essa situação. Puga, atualiza tudo para a gente. Olha, o que ocorre na região de Catalão, lá em Goiás, já a caminho de Brasília, na famosa estrada que demanda para Brasília, passa ali por Uberlândia, é que há uma movimentação de caminhoneiros lá em defesa do cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário. Bom, os acessos às fábricas da região de Catalão teve aí uma movimentação, líderes dos caminhoneiros conversando com colegas e trocando ideia a respeito de se estão mesmo cumprindo o piso para o frete ou não. Os motoristas são avisados que se receberem carga com pagamento do frete abaixo da tabela, serão retidos. Agora há pouco, por volta das 11 horas da manhã, nenhum motorista precisou voltar, segundo informou o líder do movimento, o Wallace Landim, o conhecido Chorão, um dos líderes da greve dos caminhoneiros no semestre passado. As fábricas informavam que pagam o piso mínimo para os caminhoneiros e, segundo ele, é o atravessador que não estaria cumprindo o contrato. Bom, a categoria pede uma fiscalização mais efetiva da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que, por sua vez, informou que as fiscalizações continuam sendo realizadas. Bom, se é detectado algum caso de contratação abaixo do valor mínimo de frete previsto em lei, é feita uma notificação. Mas ainda não é possível aplicar multas, e isso a ANTT explicou, porque os regulamentos sobre as penas ainda estão em elaboração. O processo deve se estender agora até janeiro, portanto, é um problema que vai cair no colo do novo presidente da República. A fixação dos preços mínimos para o serviço de transporte de carga também é alvo de questionamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, e as agências de notícias destacam isso. Entidades empresariais argumentam que o tabelamento do frete é inconstitucional por ferir o princípio da livre concorrência, O relator desse processo, como já foi amplamente divulgado, é o ministro Luiz Fux. Ele não pretendia tomar nenhuma decisão antes do final do processo eleitoral. Portanto, as manifestações que ocorrem em Catalão são esporádicas. Agora, o detalhe é que lá, os políticos da região apoiaram o movimento, viu? A prefeitura acabou endossando o movimento dos caminhoneiros, dando um apoio, vamos dizer assim, para os caminhoneiros que trabalham na região de Catalão. Mas é um movimento esporádico, não chega a ser uma greve, mas uma movimentação para garantir o preço mínimo, o valor mínimo para o frete, conforme previsto na legislação aprovada recentemente. É com vocês em Campo Grande. Obrigada, Puga. O assunto agora é custo de produção. Especialistas estimam que o aumento nos gastos com frete para transporte de grãos e de insumos amplie em 15% o custo para produzir soja no Brasil no ano que vem. Puga, essa situação deixa o setor em alerta, não é isso? É o que nós estávamos agora há pouco conversando aqui na redação do SBA, aqui na BBM, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, discutindo o que pode ocorrer com isso. O fato é que já há uma reclamação antiga dos produtores de soja, através da ProSoja e também da Biov, de que os custos com o frete tabelado devem subir mesmo. O aumento dos gastos com frete para transporte de grãos e de insumos vai ampliar mesmo em cerca de 15% os custos para os produtores de soja no próximo ano. É o que estimam alguns especialistas, Aliás, o peso do tabelamento do frete será maior para o produtor no ano que vem, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, o Bartolomeu, da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira. E ele diz que 15% é a média que deve subir os custos para o sojicultor. Bom, há uma incerteza em relação a esse tabelamento que adiou o movimento de venda antecipada de soja agora para 2018, 2019. Segundo os líderes dos sojicultores,
ainda está mais curto, vamos dizer, mais parado do que o habitual, né? Segundo o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o André Nassar, na safra 2017 e 2018 agora, o impacto da greve e o tabelamento recaiu sobre as grandes compradoras de grãos que já tinham comprado o grão. Por isso, vamos dizer, a reclamação partia das tradings, né? Agora, o problema cai no colo do novo presidente, que deve tratar aí com produtores de soja como vai conduzir essa questão. Por isso, de olho na informação, os custos devem subir mesmo, os estudos apontam isso e a expectativa é de que agora, com uma perspectiva diferente na economia, possamos encontrar um outro caminho para o tabelamento do frete. Mas, por enquanto, ainda está no STF. É com você, Juliana. Obrigada, Puga, pela participação. Um grande abraço. Até a próxima. A consultoria AG Rural manteve inalteradas suas previsões de recorde para a safra de soja 2018-2019 no Brasil, com uma produção que você confere comigo na sua tela de 120.300.000 toneladas e uma área de 35.800.000 hectares, enquanto relatou forte avanço no plantio da oleaginosa no país. Com o tempo colaborando e um crescimento de quase 2% no plantio, a safra superaria em 1 milhão de toneladas a histórica do ciclo anterior. O ritmo de trabalho no campo é muito intenso. De acordo com o boletim semanal divulgado pela consultoria AG Rural, a área plantada já chega próximo à metade do que o Brasil prevê cultivar nesse novo ciclo 18-19. O ritmo é o mais acelerado da história. Na última semana, o avanço chegou a 12 pontos percentuais, fazendo com que a área plantada chegue aos 46% no momento. Em 2017, nesta mesma época do ano, 30% da área prevista para cultivo havia sido concluída. O ritmo desse ano, com 46%, também está acima do que o visto na média dos últimos anos, dos últimos 5 anos, quando contabilizava 28%. Olha, esse ritmo acelerado desse ano tem sido puxado pela região centro-oeste do país, que tem tido um clima muito favorável para avançar com as atividades no campo. Se os trabalhos se mantiverem assim, a consultoria AG Rural estima que até o fim deste ano já tem a soja pronta para ser colhida. E a colheita de soja no estado do Mato Grosso do Sul já entra na reta final. Segundo o boletim da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária do estado de Mato Grosso do Sul, já foram plantadas 72% da área. Você confere comigo os dados do boletim da FamaSul, que trouxe sobre o plantio de soja da safra 2018-2019 no estado de Mato Grosso do Sul, que diz que até a última sexta-feira foram semeados aproximadamente 2 milhões de hectares, o que corresponde a 72% de toda a área que deve ser ocupada com a oleaginosa. Até o momento, a produção está estimada em aproximadamente 10 milhões de toneladas do grão, mas para que essa quantidade se confirmar, as plantações não podem sofrer com as intempéries do clima. Vamos acompanhar como vem negociada a saca da soja nesta segunda-feira nos principais portos de movimentação do Brasil, Porto de Santos e o de Paranaguá. Lembrando que o preço da soja aqui no Brasil, por ser um produto exportável, segue o que vem acontecendo com o dólar em queda frente ao real. O valor pago pela saca do grão também vem em baixa. No Porto de Santos, o preço está hoje em R$ 86,00 a saca, assim como no Porto de Paranaguá, que negocia a saca de 60 quilos do grão hoje também a R$ 86,00.
E alunos da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso desenvolvem um aplicador de herbicida por contato. Você confere as informações com Valdir Pacheco. Nesta lavoura comercial de soja, onde o produtor não realizou o controle de plantas daninhas em tempo hábil, a lavoura está infestada de plantas indesejáveis competindo com a cultura principal, que é a soja. E os alunos do curso de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário Sinop, estão realizando uma avaliação nesta mesma área com uma tecnologia de aplicação. O objetivo aqui nesse experimento é avaliar a eficiência do aplicador de herbicida por contato. A tecnologia de aplicação por contato ela já existe há mais ou menos 20 anos. Tá? Tem até a enxada química da Embrapa, né, que o pessoal aplica, mas é com uma corda, né, um instrumento feito com corda. A gente desenvolveu colocando rolo. Né? Por quê? Porque aceleraria essa aplicação, né? Você ganharia tempo e poderia utilizar em grandes áreas. Em relação às vantagens, na verdade é o seguinte, é uma aplicação localizada, tá? Então, para a questão de herbicida, você pode reduzir a possibilidade de ter erro na tecnologia de aplicação, porque você está aplicando localizado na planta daninha, então não atinge a cultura. Isso também dá um ganho, porque é uma coisa que a gente já vinha trabalhando há alguns anos, né? Que é o efeito dos herbicidas na cultura. Né? Por mais que eles são seletivos, existe uma certa perda de produtividade com a aplicação do herbicida. Ele acaba atingindo um pouco a cultura. Com isso, ele não atinge nada. E a gente viu, já há 2 anos que a gente também está fazendo esse trabalho, que aplicando localizado, a cultura tem ganhos de produtividade, porque o herbicida não vai atingir a cultura. Além do que, nós já vimos em outros trabalhos que reduz aí em torno de 50% o volume de cauda, né, do produto, também, né? 50% do herbicida, né? E a questão da deriva, que é um problema em muitas áreas aí no Mato Grosso, né? Tem locais que você não pode estar aplicando devido à deriva, né? Que você estaria evitando esse tipo de problema, de atingir um vizinho com um herbicida. O experimento está sendo conduzido por esses 3 acadêmicos do curso de agronomia e as tarefas são bem definidas. É uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né? Tem muitas coisas para ser ajustada ainda, mas ela tem o grande benefício que não acontece a deriva, é mais aplicado na planta daninha, não atinge diretamente a cultura, que nesse caso é a soja, aí não vai trazer nenhum malefício, mesmo que seja pequeno, à cultura, e ela pode também trazer um benefício de custo econômico, diminuindo o herbicida a ser utilizado. O tratamento ele consiste em diferentes velocidades. Uma baixa velocidade, que seriam 7 km, uma média velocidade e alta velocidade. Assim a gente testaria uma melhor velocidade para aplicação, como seria a eficácia na planta. E dentro dessas velocidades são aplicadas diferentes doses, como meia dose, dose cheia e 2 vezes a dose. Assim a gente mostra eficácia, que se a meia dose tiver bons resultados, isso vai reduzir o custo do produtor e vai ser até melhor, né? Porque ele tem um grande potencial para reduzir essa meia dose, já que não tem deriva. Então é muito fácil com que ele dê bons resultados. Como o estudo está muito no início, o estudo está procurando empresas para, junto com a UFMT, desenvolver uns protótipos novos para criar um armazenamento para esse líquido do herbicida e ser mais rápido para o produtor utilizar e mais fácil o atendimento ao produtor. O professor e pesquisador Cassiano da UFMT tem acompanhado o trabalho dos estudantes e fala que esta tecnologia surgiu de uma observação. Bom, essa tecnologia, na verdade, eu estava um dia em casa, né? E o meu cachorro pegou um tapete, né? E levou para a grama, o tapete ficou molhado e ficou vários dias na grama. E aí, quando eu fui tirar o tapete, eu vi que a grama tinha morrido, né? Tinha secado, né? Aí eu comecei a me interessar por isso, eu falei que interessante se fosse feito numa planta daninha e tal. E aí eu fui ver que já existia também a tecnologia por contato, né? Mas eu não conhecia. E aí foi que eu tive o interesse de fazer essa questão do rolo, né? Falei, talvez um rolo que fosse mais rápido, alguma coisa assim. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até a última semana, a colheita de soja da safra 2018-2019 no país estava em ritmo atrasado. Você confere comigo os dados que o USDA trouxe sobre a área de soja colhida nos Estados Unidos e mostra que até o dia 21 de outubro, a colheita de soja atingiu 53% da área. Os trabalhos estão atrasados frente à situação neste mesmo período da safra passada, quando haviam sido
colhido 67% da área. E a média dos últimos 5 temporadas é de 69% da área colhida. Em relação à qualidade das lavouras, boa parte delas se encontra em ótimas condições. É o que a gente acompanha neste outro gráfico, veja só. Boas e ótimas representam 66% da área plantada. Medianas representam 23%. E aquelas lavouras que se encontram em condições ruins ou muito ruins somam 11%. Nessa mesma época do ano passado, as lavouras que estavam em condições boas ou ótimas eram 61%. Portanto, esse ano a condição está melhor para mais parte dela. Ainda de acordo com esse levantamento do Departamento de Agricultura americano, a produção de soja da safra 2018-2019 deve ser recorde. Você vê comigo na sua tela que a produção de soja está estimada em 127.630.000 toneladas para a safra 2018-2019, na comparação com a safra anterior, que foram de 120.040.000 toneladas colhidas, um recorde até então. Vamos saber então como que o mercado reage frente a essas informações de acompanhamento da safra norte-americana do grão. Ritmo de colheita está mais atrasado em relação ao visto nesta mesma época do ano passado, mas a qualidade é boa. Os negócios vêm hoje com baixa, caindo cerca de 5 centavos de dólar em cada uma das posições. Os contratos com vencimento em novembro operam a $8,39 mais 2 por bushel. Vencimento de janeiro do ano que vem a $8,52 mais 4. Soja negociada em Chicago para entrega em março opera a $8,66 por bushel e a posição de maio do ano que vem a $8,79 mais 6. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a exportação de algodão do Brasil deve ser recorde. E veja ainda nesta edição, colheita de milho dos Estados Unidos avança 10 pontos percentuais em uma semana. Mas antes você fica com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal ele tem entrado no nosso manejo sanitário na compra. A gente hoje está com muita dificuldade de comprar bezerro aqui por perto, a gente tem comprado bezerro muito longe. E esses bezerros, eles viajam um dia, nessa época das águas principalmente, até 2 dias de caminhão, e esses animais chegam muito debilitados. Então a gente tem sentido que quando a gente faz Fosfosal nesses animais que chegam, a gente tem tido uma resposta bem rápida, porque esses bezerros chegam, a gente ainda na adaptação de comida, já começa a comer uma ração e assim, e a gente sempre percebeu que quando usa o Fosfosal, a resposta é mais rápida. Então o manejo nosso, com 4 semanas, o animal volta no curral. E se preciso, a gente faz uma nova dose. Agora, quando o animal já recupera a carcaça, que a gente percebe que a maioria já recupera, a gente já não faz essa redose, né? E até porque os animais assim que ficam mais debilitados para trás, tem que se fazer outra dose para ele poder acompanhar o lote. Isso, a gente vê isso aqui no final, ó. Quando a gente vê uma boiadinha dessa com 20 meses aí, ó, já quase no ponto de abate. Então essa boiadinha vai morrer com 2 anos. Isso daí é reflexo de um bom trato que teve quando ele chegou na propriedade. Como vocês puderam acompanhar, a compra de bezerros acarreta uma série de desafios, como por exemplo, desmama, transporte e adaptação na nova propriedade. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal age nessa série de desafios. O Fosfosal é um multimineral que ajuda a minimizar os estresses causados por todos esses manejos, né? Seja a desmama, seja o transporte e a adaptação desses animais a uma nova propriedade. Então 10 ml de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda ajuda demais a minimizar os impactos negativos do estresse e permitir que esse animal desenvolva e performe de uma forma melhor dentro da fazenda. Então com o Fosfosal nessa adaptação, os animais acabam entregando mais resultado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça
Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. A Associação Nacional dos Exportadores de Algodão divulgou na última semana que o Brasil deve bater um novo recorde nas exportações de algodão em pluma neste novo ciclo, considerando o período de julho de 2018 a junho de 2019. A projeção traz a expectativa de que o país exporte 1.200.000 toneladas. E essa perspectiva chega após uma safra histórica de 2 milhões de toneladas do produto, de acordo com dados da Conab. Em São Paulo, a jornalista Sara Kirchhoff conversou sobre esse momento positivo para o setor algodoeiro com João Paulo Lefreve, ele que é diretor do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos ver. O Brasil vivendo uma safra recorde de algodão e se encaminhando para viver uma exportação recorde também. Que momento para falar de algodão, hein, João? O João é o presidente do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias e a sua família trabalha no mercado de algodão há mais de 80 anos, né? Seja bem-vindo ao SBA. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui de novo com vocês. É verdade, eu sou a terceira geração no escritório, que esse ano completou 82 anos. Então, eu posso dizer que tem algodão correndo nas minhas veias há muito tempo. E esse é um momento único na história da cultura, né? Olha, de toda a época que a gente está, porque pelo menos que eu estou trabalhando, aliás, posso te dizer, da história do Brasil, a gente nunca teve uma produção como a gente está tendo e a perspectiva para o ano que vem é melhor ainda. Então, vamos dizer, é recorde atrás de recorde. A gente tem que dar parabéns para os produtores brasileiros, porque realmente eles conseguiram, num espaço de 3 anos, dobrar a produção brasileira, então realmente tem que tirar o chapéu para eles. É verdade, se a gente for comparar simplesmente com a safra do ano passado, esse ano a gente está produzindo 30% a mais na atual temporada. É bastante coisa, né, João? E claro que não é só um fator, são vários fatores, o clima também tem que ser favorável, mas no que o produtor acertou mais dessa vez, no que ele vem acertando, e a tecnologia, claro que eu imagino que também venha ao encontro disso. Eu acho que é um conjunto de fatores, como você falou. Acho que a gente soma primeiro o empenho e a dedicação dos produtores e estarem sempre procurando se aprimorar, pesquisando novas tecnologias, um investimento brutal na tecnologia do plantio, o desenvolvimento das novas sementes. Obviamente, o clima favorável nos últimos 2 anos ajudou. Então, situação de mercado onde permitiu que eles tenham, vamos dizer, uma rentabilidade razoável, então isso animou a eles a aumentar a produção da safra, principalmente para o ano que vem. João, e como é que a logística brasileira deve receber toda essa safra aí, recorde de algodão? Como é que vai ser? O que se espera, né? A gente sabe que os principais gargalos é principalmente a questão do transporte, né? Como que vocês esperam que seja esse momento agora? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, vamos dizer, porque o produtor brasileiro é espetacular no que ele faz, ou seja, da porteira para dentro da fazenda não tem para ninguém, realmente eles são campeões mundiais. Agora, o nosso problema é de tirar da fazenda e colocar dentro dos navios. Então, se você pensar, vamos falar do ano que vem, a gente vai exportar mais de 1,5 milhão de toneladas, que é o recorde dos recordes, e você não tem capacidade portuária, você não tem espaço nos navios, você tem problema de disponibilidade de container. Então, a gente vê, vamos dizer, uma safra que nos anos anteriores a gente embarcava ela, vamos dizer, o grosso dos embarques aconteciam entre agosto e dezembro, o produtor vai ter que se adequar e a gente vai ter que pensar que a gente vai trabalhar de agosto a agosto. Ou seja, a exportação vai ter que ser constante durante o ano inteiro, senão a gente não vai ter capacidade de escoamento dessa produção toda. João, e o dólar ele vem bastante favorecido aí esse ano, né? Claro que agora nas últimas semanas, nos últimos dias, ele caiu e tem uma tendência de queda mais para frente, mas ainda assim o dólar ele ainda está bastante favorecido na comparação com o real. Para o produtor isso é positivo, né? Eu acho que para o produtor, falando nesse ano, ele teve 4 fatores que foi tudo a favor deles. Eles tiveram uma produtividade muito boa, uma qualidade espetacular, preços razoáveis, posso dizer até que preços bons, e um câmbio extremamente favorável. O que vai acontecer para frente ainda a gente tem em relação ao câmbio, é um grande ponto de interrogação, mas em se mantendo as coisas como estão, eu acho que o produtor tem tudo para continuar nessa onda, surfando nessa onda boa. João, é interessante falar também que hoje 60%, mais da metade do algodão comercializado no Brasil passa por um registro aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, né? De que forma que isso acontece atualmente? Não, na verdade, vamos dizer, nós temos dentro do nosso quadro de corretores, nós temos umas 40
40 e poucas corretoras especializadas em algodão e que, vamos dizer, como você disse, representam 60% mais ou menos de todo o algodão comercializado no país. A grande vantagem é que a Bolsa tem, além da tradição de trabalhar nesse mercado, nós temos nossos regulamentos, o mercado de algodão é regulamentado pela Bolsa, então no momento que você faz o negócio através dos nossos corretores, você está amparado pela segurança que a Bolsa transmite na operação e, obviamente, ao juízo arbitral, que seria se você se beneficiar, de ter o direito de usar a nossa Câmara Arbitral para dirimir qualquer pendência na execução dos contratos. Então, esse processo, vamos dizer, a vantagem da nossa Câmara Arbitral, que ela é, vamos dizer, um processo mais rápido, mais barato e mais eficiente do que a justiça comum. Então, se você entrar numa disputa judicial contra uma contraparte que não cumpriu com o contrato, no juízo normal você vai levar 5, 6, 7 anos para conseguir resolver essa pendência. Enquanto que, em média, aqui na Bolsa, as pendências são resolvidas em torno de 6 meses, você consegue ter uma sentença arbitral. E uma vez com a sentença arbitral na mão, você tem um título executório. Então, é um processo muito mais eficiente e que vamos dizer, os juízes que avaliam um caso são pessoas com conhecimento e know-how do nosso mercado. Então, você vai ter o seu caso julgado por especialistas, não por alguém que nunca ouviu falar de algodão, não tem ideia como o mercado funciona. Uma segurança, né? E a Bolsa também ela tem um indicador de preços de algodão em pluma no Brasil, que é referência há bastante tempo, e agora tem novos indicadores também para outros mercados, né? Para milho, arroz, feijão, soja, trigo e café. Então a gente já tem alguns anos trabalhando no indicador de preço do algodão em pluma, e que já é uma referência no mercado, e a gente usou essa experiência agora para estabelecer para criar esses novos índices para os outros produtos, e que a gente espera que eles sejam tão referência no mercado como é o de algodão. João, para encerrar, a gente percebe, e os números estão aí nos mostrando isso, né, que a cadeia do algodão ela é muito organizada, né? Ela pode servir de exemplo também para outras culturas aqui no Brasil, porque ela se organiza e ela conversa muito bem entre si, né? Eu acho que nós temos o privilégio de ter, vamos dizer, entidades de classe muito fortes. Você tem a Associação dos Produtores, a Abrapa, a Associação dos Exportadores, a ANEA, a Associação da Indústria Têxtil, a ABIT, e a Bolsa. Vamos dizer que são 4 entidades fortes que estão juntas trabalhando. Você não sente antagonismo, é produtor, é consumidor. Você sente as 4 forças do mercado trabalhando juntos para o bom desenvolvimento da nossa atividade. Um bom exemplo disso é que a gente criou aqui na Bolsa a Câmara Consultiva do Algodão. Então, que reúne essas 4 entidades, então você tem a ANEA, a Abrapa, a ABIT e a BBM, onde a gente senta para discutir medidas que possam aprimorar e melhorar cada vez mais a comercialização do algodão aqui no Brasil. Então, a gente tem muito orgulho de poder proporcionar isso para o mercado, e a gente espera que isso continue para os anos vindouros. Uma sinergia, né? O conjunto, tanto é que você vê, quando você tem um encontro ou algum evento do algodão, todas as associações e membros de todas as associações participam numa grande confraternização. Então, realmente é muito, muito gratificante para a gente poder fazer parte disso. Bacana, então que bom poder trazer boas notícias aí, João. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Sara, sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Range, o touro puro sangue. E a gente volta a falar de soja por aqui, afinal, o plantio da nova safra está a todo vapor pelo Brasil. A Maria Clara Sasaki, ou melhor dizendo, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora qual é a previsão do tempo para as áreas produtoras do país. Boa tarde, Juliana. Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem. Tem previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras de soja do país. Isso porque tem a passagem de uma frente fria ao longo desta semana pela costa brasileira, que vai conseguir organizar muita instabilidade entre a região sul, sudeste, centro-oeste, até pontos do interior do nordeste, região até do Mato Piba. Previsão de pancadas que podem garantir acumulados de até 50 milímetros entre Mato Grosso e Tocantins. Na região sul, o acumulado de chuva também vai ser expressivo por conta da frente fria que vai ganhar mais intensidade conforme avança pela região sul.
No oeste do Paraná, o acumulado de chuva pode alcançar até 70 milímetros até o dia 3 de novembro. Então tem previsão de pancadas bem distribuídas em grande parte do país, mas em pontos do Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia e até o interior da região sul, essa chuva mais intensa e também com risco para temporais pode garantir até alguns transtornos e paralisações no andamento das atividades no campo. A partir da semana seguinte, entre os dias 4 e 8 de novembro, as instabilidades vão ganhar mais força na parte central brasileira, muito por conta dos ventos em altitude que transportam mais umidade da região da Amazônia para grande parte da região central brasileira. Por isso, chove forte entre o centro-oeste, sudeste e grande parte também da região do Mato Piba. Conforme a chuva ganha força na parte central, perde intensidade na região sul. E aí as pancadas que aconteceram no sul do Brasil são mais fracas, sem risco para transtornos. Conforme as chuvas enfraquecem no sul do país, os produtores devem retomar o andamento das atividades no campo. Então, de forma geral, tem previsão de chuva em grande parte das áreas produtoras de soja do país, onde chove com um pouco mais de intensidade. Os produtores podem ter algumas paralisações, mas que devem ser bem momentâneas. Então, tem previsão de chuva que deve favorecer a grande parte das lavouras de soja do Brasil, porque essa chuva consegue aumentar ainda mais as condições de umidade do solo na maior parte do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Nós víamos há pouco aqui no Agricultura BR que dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostravam que a colheita de soja no país estava atrasada. Mas em relação ao milho, as colheitas andam em ritmo acelerado na comparação com a safra anterior. Você confere comigo na tela a área de milho já colhida nos Estados Unidos, que até o dia 21 de outubro, os norte-americanos colheram 49% da área semeada com o milho para a temporada 2018-2019. Os trabalhos avançaram 10 pontos percentuais em uma semana e estão adiantados em relação à safra passada, 2017-2018, quando neste mesmo período 37% da área havia sido colhida. A situação está melhor também em relação à média dos últimos 5 anos, que é de 47% da área até então. Em relação à qualidade das lavouras que ainda se encontram nos campos, maior parte delas se encontra em boa ou ótima condição. Na tela você vê que esse número representa 68% de tudo que ainda resta colher. 20% das lavouras no campo se encontram com condições médias e 12% em condições ruins ou muito ruins. Só a título de comparação, nessa mesma época do ciclo passado, 66% das lavouras se encontravam em condições classificadas como boas ou ótimas. As estimativas do Departamento de Agricultura americano mostram que os Estados Unidos devem apresentar uma colheita maior para a safra 2018 e 2019 em relação à safra 2017 e 2018. Você confere comigo na sua tela que a colheita de milho nos Estados Unidos deve ser de 375.370.000 toneladas neste ciclo, frente a 370.960.000 toneladas colhidas no período anterior. Agroclima. Oferecimento Fiat Toro Ranch, o touro puro sangue. E vamos para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o clima para as regiões que estão sendo colhidas soja e milho nos Estados Unidos. Como fica o clima para os próximos dias? Você confere com a Juliana. Juliana? Os produtores de milho e de soja dos Estados Unidos seguem avançando com as atividades de colheita nas lavouras e só que nesses próximos dias tem previsão de chuva um pouco mais expressiva. Áreas de instabilidades vão avançar pela faixa leste dos Estados Unidos e provocar chuvas bastante intensas, com acumulados de 30 a 50 milímetros em grande parte da faixa leste até da região central do país americano. Essa chuva tem potencial até para alguns temporais, mesmo que seja aquele temporal de curta duração. Isso pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita, tanto de soja como também de milho em pontos da região central, leste até o sul do país americano. No decorrer da semana seguinte, a chuva perde intensidade aos poucos. Entre os dias 4 e 8 de novembro, chuvas mais fracas, mas ainda concentradas do centro até a faixa leste dos Estados Unidos. Previsão de pancadas agora que não devem garantir acumulados superiores a 15 milímetros. Então é uma chuva agora que não traz tantos transtornos para as atividades de colheita de soja e de milho no país americano.
americano. De forma geral, essa semana é que pode ter ainda alguns transtornos e até paralisações no andamento da colheita da região, mas a partir da semana seguinte o cenário já melhora, com as chuvas enfraquecendo e os produtores podendo retomar as atividades no campo mais uma vez. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Por aqui a gente segue falando de milho no cenário internacional. Depois de saber sobre como anda a colheita nos Estados Unidos, vamos acompanhar como que o mercado reage a essas informações de safra. Negócios vêm operando hoje com estabilidade leve e alta para as posições de mais curto prazo. Os contratos com vencimento em dezembro, negociados na Bolsa de Chicago, vêm a $3,68 mais 2 por bushel. Vencimento de março do ano que vem opera a $3,80 mais 4. Negócios com vencimento em maio vem a $3,88 mais 2 e o bushel do milho para entrega em julho do ano que vem é negociado agora a $3,94 mais 2. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai ver que a safra de cebola no estado de São Paulo fecha no vermelho. E tem ainda os destaques do mercado internacional do café. Você confere tudo isso logo mais, mas antes fique com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. A Fazenda Santa Maria da Amazônia, DGF Agropecuária, está contente pelo desenvolvimento do fosfosal que foi aplicado no estouro, que é o estouro que está sendo preparado para ir para o leilão logo aqui em seguida. E em 85 dias nós conseguimos finalizar os acabamentos, o ganho, apesar de um ganho de 1,60 dias, conseguimos ter um ótimo resultado com o fosfosal. E estamos contentes e eu indico que todos usem, que dá um ótimo resultado. Neste caso aqui, nós usamos na categoria de touros, com o intuito de melhorar a qualidade espermática e a concentração espermática. Como nós vendemos touros, nós temos que ter uma garantia, dar uma garantia ao cliente. E nós conseguimos, atingimos o nosso objetivo, fiz o andrológico de todos com a qualidade de sêmen muito boa, aumentou volume, motilidade, concentração, principalmente, muito bom. Produto de excelente qualidade e que conseguimos atingir o nosso objetivo. Nós também usamos o fosfosal nas nossas doadoras. Aqui na fazenda a gente faz FIV e usamos em todas as doadoras. Melhorou muito a qualidade dos ócitos, aumentou a nossa produção de embrião e estamos todos muito satisfeitos com o resultado do produto. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Agricultura BR de volta, o tema agora é hortifruti. O aumento de área e também a boa produtividade fez com que a safra de cebola em São Paulo fechasse este ano em vermelho. Quem traz as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. A colheita de cebola nas principais regiões produtoras aqui de São Paulo chegou ao fim nesta segunda quinzena de outubro. A rentabilidade no geral da temporada 2018 foi bastante limitada aos produtores e fechou no vermelho em alguns períodos. A média de preços foi de 42 centavos o quilo ao produtor, enquanto os custos foram estimados parcialmente em 60 centavos o quilo. Resultado em rentabilidade 31% negativa. Um dos fatores que explica o prejuízo ao produtor é a maior área plantada neste ano em relação ao anterior. A produtividade foi outro fator que elevou o volume de cebolas no mercado. A junção destes fatores pressionou fortemente os preços e manteve as cotações abaixo das estimativas de custo durante toda a temporada paulista. Devido aos resultados desfavoráveis obtidos neste ano, os produtores encontram-se descapitalizados e a expectativa é de redução de área para a safra 2019. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a partir de agora você confere uma oportunidade de se investir no setor sucroalcooleiro no estado de Alagoas, cujo leilão será amanhã, terça-feira. Confira.
expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de outubro de 2018, às 14 horas de Brasília, com deságio de 50% do valor da avaliação. Estas praças serão realizadas no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. O assunto por aqui agora é café. A gente já vai dar uma olhada em como opera o mercado futuro do grão na Bolsa de Nova York, referência mundial para essa commodity. Os negócios na semana passada vinham operando com alta, mas veja só, abrem a semana com baixa. Os contratos com vencimento em dezembro vêm agora a $1,17 mais 65 por libra-peso, caindo agora 2 centavos de dólar por libra-peso para essa posição. A queda é a mesma para as situações seguintes. A de março vem negociando agora o café a $1,21 mais 40. Posição de maio, $1,23 mais 95 por libra-peso. Enquanto o arábica negociado para entrega em julho do ano que vem é negociado agora a $1,26 mais 35. De olho agora no mercado internacional do café robusta, o que aqui a gente chama no Brasil de Conilon. Os negócios são da Bolsa de Londres, que é referência para essa commodity. Assim como a arábica, o robusta também cai no dia de hoje. O vencimento de janeiro do ano que vem negocia a tonelada do café a $1.713, queda de 0,99. Posição de março vem a $1.730 por tonelada, contratos com vencimento em maio a $1.744, enquanto julho $1.758 por tonelada. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você vai conferir que a Embrapa Trigo do Rio Grande do Sul incentiva a integração lavoura-pecuária-floresta. E ainda hoje você vai ver que a chuva ajuda o plantio de feijão no Paraná, mas a área plantada diminui. Nós voltamos em instantes. E após 3 décadas, o agronegócio brasileiro vem se transformando de maneira expressiva. E um dos motivos para este grande sucesso é a incorporação de áreas pouco exploradas antes. Numa visão de futuro, a demanda crescente por alimentos, bioenergia e produtos florestais vai exigir um crescimento destes produtos, porém de maneira a preservar os recursos naturais. No Rio Grande do Sul, muitos pecuaristas estão vendo que os sistemas de integração geram bastante lucratividade. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Tornar o solo fértil e produtivo o ano todo é o desejo de quem tira o sustento da terra. Muito se avançou ao longo dos anos. O Rio Grande do Sul já vem fazendo 2 e até 3 safras por ano numa mesma área. São os projetos de integração
que possibilitam mais produtividade e renda ao produtor rural. A integração lavoura-pecuária-floresta permite que o solo seja explorado economicamente o ano todo, favorecendo o aumento da oferta de grãos, carne e leite por um custo mais baixo. Veja bem, o componente florestal é o que menos nós entendemos, mas todo mundo vê eucalipto, pinos por aí, né? No fundo nós estamos vendo aqui um renque, né? Uma fileira de árvores. Se nós tivéssemos os animais aqui, lá pelas 2 da tarde, aonde que eles estariam? Estariam aqui a pleno sol ou estariam procurando uma sombra? Então veja, a árvore tem uma função ambiental aí, tanto no inverno como no verão. No inverno protege do frio excessivo, de vento, né? E no verão de temperaturas extremamente altas, né? E além disso, veja bem, o produtor, criando esse ambiente mais favorável para produzir carne e leite, ele vai produzir madeira lá para o seu galpão, para suas cercas, né? Madeira é utilizada. E aí é uma das razões do porquê o eucalipto é tão popular aqui nas nossas condições, né? Pelas múltiplas utilidades. Hoje, por exemplo, nós temos unidades de referência tecnológica que está entrando clones de eucalipto para ser tirados em 15 anos. Mas eu não quero mais lenha, não quero bioenergia, não quero mais palanque, eu quero madeira nobre para construção, tá certo? Para móveis, né? Veja que nós não podemos mais tirar árvore. E o mais interessante disso tudo, se a gente pensar em termos de país, nós estamos utilizando 1/3 da área nacional, tá certo? Uma pequena parte para a produção de grãos, é tipo, eu posso fazer um cálculo aqui, ó, nós estamos utilizando de 50 a 60 milhões de hectares para a produção de grão. O que é isso em termos de país? É 7% da superfície. Então a pujança da agricultura de grãos brasileira ocupa 7% da área. Agora, se eu colocar pecuária, que aí é braquiária no Brasil como um todo, vamos pegar como a espécie, o gênero mais importante de forrageiras, aí nós já vamos para 20%, 21%, 22% da superfície. Nós temos 170 milhões de hectares de pastagens tropicais. Isso é 3 vezes a área de grãos. E a maior parte dessa pastagem tropical tem algum grau de degradação. Em outras palavras, a grande reserva de, vamos dizer assim, de potencial de produção de alimentos do Brasil e para o mundo, né? E a FAO dá a responsabilidade do Brasil de produzir alimentos de 30% a 40% da população que aumenta para cá, daqui para frente, né? Veja, nós já produzimos alimento para 1,2 bilhões de pessoas. E nós somos um pouco mais de 200, então nós já somos um player, né? Um país agrícola, né? Mas nós temos que pensar que nós temos responsabilidade por esse ambiente e o principal estoque de área para produzir mais é exatamente a pastagem degradada. Como é que eu recupero essa pastagem degradada? Via pastagem, lavoura de pasto. Nós vamos adubar, nós vamos fazer uma braquiária, um capim de verão. Para promover essa integração, a Embrapa Trigo de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, organizou esse dia de campo. Aqui, estudantes, agricultores e técnicos conseguem visualizar a produtividade de diferentes culturas com duplo propósito, como o caso do trigo. O tema é amplo, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta. E às vezes a gente diz assim, o que tem que ver uma Embrapa Trigo em Passo Fundo com integração lavoura-pecuária? A gente pensa que trigo é só para pão. Na verdade, o trigo é múltiplos propósitos, né? O trigo é para pasto, é para silagem, né? O trigo que a gente moe, 30% acaba ficando farelo. E farelo vai entrar na composição de rações para quem? Para gado de leite, para suínos, para aves, né? Então a integração lavoura-pecuária não é só com boi, com vaca, né? Também com suínos, com aves. Então a Embrapa Trigo em Passo Fundo, ela lidera o incentivo, a cadeia no sentido de produzir alimento, principalmente no inverno, né? Que é a missão da unidade, se chama trigo é de inverno, mas trabalhamos com cevada, com triticale e com aveia. E no verão também trabalhamos com soja e milho, né? Porque o sistema de produção que tem que funcionar. Então o trigo sozinho, e às vezes o cara diz, tô perdendo dinheiro com o trigo. Será que está perdendo dinheiro com o trigo ou tu não está analisando direito? O fato de ter um trigo no inverno, quanto reflete isso no milho, na soja, na sequência, né? Então aquele rendimento de trigo lá, muitas vezes pode não ser muito atrativo financeiramente quando comparado a uma cultura como a soja, né? Com a liquidez que tem, né? Tá certo? Mas então, nós trabalhamos no sentido diverso, né? A minha especialidade principalmente é essa, trabalhar com manejo de pastagem, com sistemas integrados, né? Um grande desafio para contornar problemas decorrentes de décadas de práticas agrícolas de monocultivo e de elevada pressão sobre o ambiente, mas que através da integração lavoura-pecuária-floresta pode gerar ganhos em produtividade
e, consequentemente, liberar áreas para outras atividades do agronegócio. O clima está ajudando as lavouras de feijão no estado do Paraná. A área, porém, está menor. A área plantada com feijão, porém, está menor. Você confere comigo na sua tela os dados que o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, trouxe sobre o plantio e o cultivo do feijão no estado. De acordo com o DERAL, neste ano estão sendo cultivadas 160 mil hectares, uma queda de 13% em relação à safra passada. E o motivo está na junção de 3 fatores: o tempo, que prejudicou as safras passadas, o preço da saca de feijão no mercado e a valorização do milho e da soja, que fez com que alguns produtores migrassem para outras culturas. Apesar da área plantada ser menor, a expectativa da produção é boa, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural do estado paranaense. De acordo com a projeção, é esperado que o estado produza 334 mil toneladas do grão. Com as fortes chuvas que o estado sofreu nos últimos dias, as lavouras conseguiram germinar. E para saber se esse clima continua favorecendo ou não os produtores de feijão do Paraná, vamos para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende. O Paraná, um estado importante na produção de feijão do país, segue avançando com as atividades de plantio das lavouras. O cenário de solo bastante úmido acaba favorecendo grande parte das lavouras que foram recém-plantadas na região. A umidade do solo passa de 90% em todo o Paraná devido às chuvas mais intensas e frequentes que vêm acontecendo em dias anteriores. Agora, nesses próximos dias, a passagem de uma nova frente fria até o dia 3 de novembro favorece chuvas mais intensas entre o oeste e sul do estado. Previsão até de temporais, com pancadas que podem garantir acumulados de 50 até 70 milímetros, principalmente entre a quarta e a quinta-feira. E é no período que a chuva deve ganhar mais força no interior paranaense. Agora, as chuvas em áreas do norte do Paraná e até da faixa leste não devem vir de forma tão intensas. O volume de água varia de 15 a 30 milímetros. Na próxima semana, as chuvas devem enfraquecer, as instabilidades então perdem força e a partir do dia 4 de novembro, a chuva que acontecer em todo o estado paranaense será de fraca intensidade e também com baixo volume de água. O acumulado varia de 5 a 15 milímetros. É uma chuva bem fraca, mal distribuída em grande parte do estado. Então, nesses próximos dias, agora que tem previsão de chuva mais intensa e com risco para temporais no interior do Paraná, isso pode atrapalhar o andamento do plantio da safra de feijão no estado. O cenário somente deve melhorar ao longo da próxima semana, quando as instabilidades perdem força e a chuva mais enfraquecida favorece a retomada das atividades de plantio das lavouras de feijão no estado paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. E daqui a pouco tem a sua participação aqui no Agricultura BR. Vamos responder a pergunta sobre previsão do tempo para o estado de Minas Gerais. E você também pode participar aqui do programa enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós temos recebido muitas perguntas sobre previsão do tempo, mas se você quiser também fazer alguma pergunta técnica, envie aqui pra gente. O Agricultura BR volta já. Vamos falar de longevidade, qualidade de vida, saúde e bem-estar? Então vamos falar sobre Golden Flux, o melhor ômega 3 do mercado, distribuído exclusivamente pelo grupo Raiz Forte. Golden Flux é um produto inovador com certificado de origem. Não importa se você mora no campo, na cidade ou na praia. O seu corpo não produz este óleo essencial tão necessário para uma saúde cardiovascular e cerebral potente. O ômega 3 Golden Flux é o alimento do cérebro e um verdadeiro lubrificante para o seu coração. É só ligar 0800 608 1024 e adquirir o seu kit de saúde Golden Flux. Então ligue agora 0800 608 1024 e ajude o seu coração e o seu cérebro a terem mais potência e longevidade.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra linda trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Com fosfosal, o meu gado melhorou. O meu lucro aumentou e a vida sossegou. Com fosfosal, o meu gado melhorou. Tá tudo bem aí, seu Francisco? Oi, Cláudio. É o efeito fosfosal. Ah, agora tá explicado. Fosfosal. Melhora o seu gado em todos os momentos. Pensa num produto bom. Fosfosal. Uma injeção de peso. E já estamos de volta para trazer a sua participação no quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá do estado de Minas Gerais. Vamos ler na tela quem mandou mensagem para a gente. Foi Luciano, de Rio Pardo de Minas. Ele diz o seguinte: quero saber a previsão do tempo para Rio Pardo de Minas. Quem responde para você, Luciano, e para todos da região é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador de Rio Pardo de Minas, no estado de Minas Gerais, que quer saber como que ficam as condições de tempo para a região dele. Durante os últimos períodos, o cenário de mais instabilidades no estado de Minas Gerais vem aumentando as condições de umidade do solo e favorecendo, então, grande parte dos produtores da região. Agora, nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva. A umidade, que acaba sendo transportada lá da Amazônia pelos ventos em altitude até a parte central do Brasil, favorece as chuvas mais intensas do centro até o norte de Minas Gerais. Com acumulados em torno de 15 a 30 milímetros, é uma chuva bastante expressiva e com potencial para seguir aumentando as condições de umidade do solo e beneficiar as lavouras que devem seguir ainda em fase de desenvolvimento na região. No decorrer da semana seguinte, a chuva vai ganhar ainda mais intensidade a partir do dia 4 de novembro. Uma nova frente fria vai avançar pela costa do país, vai alcançar a costa da região sudeste e esse sistema vai ajudar a organizar muitas instabilidades na metade norte mineira, com pancadas em torno de 30 milímetros é o volume de chuva no decorrer do dia 4 até o dia 8 de novembro. Já no decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 9, a chuva vai começar a perder intensidade mais uma vez. As instabilidades não cessam, mas as pancadas que acontecer agora serão de fraca intensidade e também com baixo volume de água. Então tem previsão de chuva na região de Rio Pardo de Minas no decorrer desta e da próxima semana de forma mais expressiva, mas no decorrer do mês de novembro as chuvas devem enfraquecer por alguns períodos. De forma geral, vamos ter chuvas mais frequentes durante o mês de novembro, favorecendo então grande parte da área produtiva do cenário do estado de Minas Gerais. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos. E na contramão, como víamos aqui no início do Agricultura BR, o dólar opera em movimento de alta neste momento no Brasil. Você confere comigo rapidamente na sua tela, uma alta de 0,62% para a moeda norte-americana, que está sendo negociada a R$ 3,67 mais 7. E com essas informações, nós finalizamos esta edição do Agricultura BR, agradecendo a sua companhia. Obrigada, Ju. Obrigada, Carla. Uma boa tarde a todos e até a próxima.